qual que é a diferença entre substituição processual e substituição ou sucessão de parte? É o que eu vou explicar para vocês. Quero conversar com vocês um pouco sobre a substituição processual e a substituição ou sucessão de parte. É diferente uma coisa. Uma coisa é a substituição processual, outra coisa é a substituição de parte ou a sucessão de parte. Vamos começar então pela substituição processual. A substituição processual, a gente sabe o seguinte, vamos para entender o que quer dizer isso, a gente tem que entender primeiro o seguinte, que quando a gente fala de legitimidade ad causa ou legitimidade de parte, a gente sabe que você tem que verificar se, em tese, aquela parte pode disputar o bem da vida em juízo. Se ela pode disputar aquele bem da vida, aquela titularidade. Então, eu costumo falar o seguinte: se porventura você percebe que teve um acidente de trânsito, por exemplo, você era um pedestre, estava lá no meio da rua, viu o acidente de trânsito. Você não é proprietário de nenhum dos dois carros. Você não foi, está envolvido no acidente. No máximo que você pode ser é uma testemunha se você viu o acidente, mas você não pode ser parte. Você não vai, por exemplo, ajuizar uma ação contra a pessoa que bateu o veículo, pedindo uma indenização, por exemplo, pelo dano causado. Por quê? Porque você não é titular do direito. Quem é titular do direito é aquela pessoa que teve lá o dano no veículo durante o acidente. Então, se você resolvesse ajuizar uma ação pleiteando uma indenização por dano material por conta do acidente num carro que nem é seu, o juiz ia falar que você é parte ilegítima e extinguir sem resolução de mérito, dizendo o seguinte: olha, peraí, você não é titular do bem da vida, você não pode disputar esse bem da vida a juízo. Então, a regra geral é essa no Código de Processo Civil. Você não pode disputar em juízo um bem da vida que não é seu, que você não pode disputar em juízo, né? Se acontecer isso, você vai ser parte ilegítima. Essa é a lógica geral. Você só pode disputar em juízo algum bem da vida se você tiver, pelo menos em tese, direito sobre ele. Pelo menos você tiver direito de discutir isso em juízo. Senão, você é parte ilegítima. Essa é a regra geral. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em substituição processual, a gente sabe que em alguns casos específicos a Constituição ou a lei tem que autorizar, se não autorizar, isso não é possível, pode ocorrer a substituição processual. Então, toda substituição processual tem que ter autorização legal. Quando eu falo legal, no sentido amplo, inclusive a Constituição. E o que vai ser a substituição processual? É a ideia de que você, mesmo não sendo titular de um direito, de você pleitear em nome próprio, pedir em nome próprio um direito alheio, um direito que não é seu. Então, a substituição processual traz essa ideia de você disputar em juízo, pleitear em nome próprio, em seu nome, um direito que não é seu, mas é um direito de outra pessoa. E isso é substituição processual. E isso só pode ocorrer, repito, se a norma jurídica autorizar, se a lei autorizar. A lei é a Constituição. Aí você pode dizer assim, professor, mas isso é possível? O senhor não acabou de dizer que você não pode pedir em seu nome um direito que não é seu, um direito alheio, um bem da vida que não tem nada a ver com você? Sim, essa é a regra geral. Mas no caso de substituição processual, a lei autoriza. Alguns exemplos aqui que são bem fáceis. Eu acho que um exemplo mais fácil de a gente entender isso é o exemplo dos sindicatos. É comum que o sindicato, por exemplo, dos professores, vamos imaginar, ajuize uma ação em nome próprio, sindicato, pedindo um direito dos sindicalizados, por exemplo, dos professores. Então, o sindicato ajuiza em nome deles, do sindicato, um direito que não é deles, mas dos professores. Isso ocorre porque a lei autoriza, a norma jurídica autoriza essa representação, essa substituição processual, melhor dizendo. O Ministério Público também faz muito isso. Ele ajuiza em nome próprio o Ministério Público um direito que nem sempre é deles. Teve, por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho, aquela tragédia horrorosa, né, que dizimou muita gente, matou muita gente, causou muito prejuízo, não só ambiental, mas à vida das pessoas, né? Ora, o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública, pleiteando em nome próprio, o Ministério Público, um direito das pessoas que foram prejudicadas pelo rompimento da barragem de Rejeitos da Vale. Então, isso também é uma hipótese de substituição processual. Então, o sindicato pode atuar em alguns casos como substituto processual, pleiteando em nome próprio um direito alheio, e o Ministério Público pode também atuar em alguns casos como substituto processual, pleiteando em nome próprio um direito
alheio. Como disse, isso só ocorre se a lei autorizar. Agora, a substituição de parte ou sucessão de parte, como o nome indica, quer dizer você, falando aqui a grosso modo, você retirar uma parte da ação e colocar outra no lugar, né? Então, substituir a parte, sai uma e entra outra no lugar, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, no caso da correção do polo passivo, quando você ajuizar uma ação contra, por exemplo, um mero detentor, você ajuizou uma ação contra o caseiro do sítio, imaginando que ele era o proprietário do sítio. Ele pode, caseiro, dizer o seguinte: não, eu não sou o proprietário do sítio, não. Eu sou empregado, eu exerço a posse aqui em nome de outra pessoa. Eu sou um mero detentor. E aí ele indica, por exemplo, o empregador dele, e aí você vai ter a substituição de parte. Sai o caseiro no polo passivo, como réu, e entra no lugar o proprietário do sítio, né? Então isso é a substituição de parte, né? A substituição de parte ou sucessão de parte também pode ocorrer em caso de falecimento da parte. Você, por exemplo, ajuizou uma ação contra alguém. Essa pessoa veio a falecer. Dependendo da situação, se for um direito transmissível aos herdeiros, os herdeiros podem entrar no lugar daquela pessoa falecida, ou mesmo o espólio pode entrar no lugar daquela pessoa falecida. Para isso, a gente tem a habilitação, né? Eu até gravei um vídeo explicando isso aí no meu canal do YouTube, para que acontece se porventura uma parte morrer no curso da ação, como é que funciona esse procedimento de habilitação. É um procedimento especial que serve justamente para ocorrer, para fazer essa sucessão de parte, né, ou substituição de parte. Sai um e entra outro no lugar, né? Então, essa diferença entre substituição processual e substituição de parte. Substituição processual é quando a lei autoriza você ajuizar uma ação em nome próprio, pleiteando um direito alheio. A substituição de parte ou sucessão de parte, conforme o caso, é quando você retira uma parte do polo ativo ou passivo da ação e coloca no lugar uma outra, substituindo-a ou sucedendo-a, conforme o caso. Então não podemos confundir uma coisa com a outra, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço.